Mande a sua dúvida também no 11 99904 8756. Nosso assunto agora é câncer. E a gente espera, com essa entrevista, que esse assunto não seja visto como ali um terrorismo, que seja visto de uma forma um pouco mais leve, porque há diversos estudos indicando que hoje há muitos tratamentos possíveis para o câncer, e receber um diagnóstico da doença, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, tenho certeza que, infelizmente, aqui, ouvintes nossos, muito possivelmente, já tiveram câncer, tem alguém na família que tem câncer, às vezes receberam aí esse diagnóstico recentemente, mas há uma luta por trás disso, há um tratamento enorme, é por isso que a gente faz o contato agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, doutora Maria Inês Braghiroli. Doutora, muito bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes e um prazer tê-la conosco. Oi, Bruna, oi, Lucas, é um prazer imenso poder falar com vocês, e inclusive reforçando, né, essa sua fala de que não é uma sentença, pelo contrário, a gente tem visto, né, em aumento da expectativa de cura e de tempos de tratamento e após o diagnóstico de câncer. Então, de fato, a gente tem melhorado muito no que podemos oferecer às pessoas que passam por isso. Então, vamos começar exatamente por esse ponto, doutora. Hoje, o que mudou no tratamento do câncer? Porque hoje a gente não precisa mais receber esse diagnóstico ali como uma sentença de morte. O que hoje há de novidade na medicina em relação ao tratamento de um câncer? Olha, Bruna, essa é uma lista tão extensa que seria até difícil a gente abordar tudo aqui, então eu reforço o seu convite de falar aos ouvintes que fiquem à vontade para se manifestar e até direcionar essa nossa discussão, mas acho que mudou de diversas maneiras. Primeiro, em termos de rastreamento, de fazer detecções precoces, de saber quem tem mais risco, quem tem menos risco, e certamente fazer um diagnóstico mais precoce aumenta as chances de cura e melhora, né, os resultados de tratamento. Além disso, né, as técnicas cirúrgicas, as formas de tratamento, tanto em termos de tratamento sistêmico, né, como a gente chama, seja quimioterapia, sejam outras formas, né, de medicações, e as outras especialidades que auxiliam nesse tratamento, a radioterapia, a radiologia intervencionista, né, todas as outras especialidades vêm evoluindo nesse mesmo passo. Então, isso tudo em conjunto, porque o tratamento do câncer não é feito somente pelo oncologista ou somente pelo cirurgião, ele é feito por um conjunto de especialistas que é muito amplo. Então, todas essas questões colaboram para que essa expectativa de cura ou de tempo de vida seja melhorada ao longo dos últimos anos. 11h15, doutora, eu tenho uma pergunta com relação até mesmo à curiosidade das pessoas que veem alguns famosos recentemente tendo casos, né, descobertos de câncer, por exemplo, a cantora Preta Gil com câncer no intestino, e infelizmente a gente perdeu nos últimos 15 dias o Pelé com câncer no intestino, perdeu o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, com câncer no intestino também. Esse diagnóstico maior entre os famosos, né, entre as pessoas que estão na mídia com câncer no intestino, também acabam sendo estendidos para toda a população? Ou foi só uma questão de coincidência? A descoberta do câncer da Preta Gil recentemente e a morte, por exemplo, do Pelé e do Roberto Dinamite. A incidência no câncer no intestino é maior do que as outras? Olha, Lucas, o câncer do intestino é um tumor muito frequente, tanto na nossa população como na população mundial. Então, se a gente pensar, por exemplo, que nas mulheres, né, o câncer de mama é o mais frequente, nos homens o câncer de próstata, o câncer do intestino certamente vem logo após e figura entre o segundo e o terceiro tumor mais frequente na população. Então, não acredito que seja uma coincidência, mas é uma doença muito frequente. Uma das questões mais importantes que eu acho que talvez a gente possa abordar é como tentar fazer o diagnóstico mais precoce, né? Existem algumas formas de rastreamento, tanto pela busca do sangue oculto nas fezes, quanto pela própria colonoscopia, que é o exame que pode tanto detectar formas iniciais, quanto fazer o diagnóstico através da biópsia. Mas o câncer no intestino, há um aumento específico de pessoas mais jovens, doutora? Essa é uma outra pergunta excelente, Bruna, porque apesar de ao longo dos anos, né, as estatísticas mostrarem que o número total de casos vem diminuindo, e lembrando que ele é muito mais frequente na população acima de 50 anos, quando a gente olha especificamente para a população abaixo de 50 anos, essa curva ainda é ascendente. Então, há sim um número maior
né, de casos em pessoas jovens do que se via anteriormente. E essa é uma grande discussão, né, nos congressos de oncologia e nos encontros, sobre qual o motivo específico para isso. Ainda não há uma resposta única, mas sim, há um aumento na população mais jovem, apesar de que o número global de casos vem diminuindo progressivamente. A gente tá chamando aqui o nosso ouvinte também. Nosso WhatsApp, Ricardo Garcia... 11 999 048756. 11 999 048756. E já tem pergunta aqui de ouvinte para a doutora Maria Inês Braghiroli, diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Vamos lá, João. Oi, doutora, bom dia. Aqui é o Rodrigo, motoboy de Taubaté, São Paulo. Doutora, eu queria tirar uma dúvida minha. Eu queria saber, nos dias de hoje, qual o câncer mais perigoso para o homem e para a mulher, que ainda não tem muito tratamento ainda. Obrigado. Oi, Rodrigo. Então, eu diria que todos os tumores têm que ser levados muito a sério, né, em termos do seu tratamento, quanto mais precoce, melhor. Mas no homem, certamente o câncer de próstata, e aí, claro, numa idade mais avançada, é um tumor muito frequente, né. O câncer de pele, o não melanoma, é o tumor mais frequente na população como um todo. E são medidas, né, que podem ser tomadas, como, por exemplo, a proteção solar, uma avaliação regular da sua pele, uma avaliação pelo dermatologista. Dito isso, dentre os tumores mais frequentes, eu já mencionei o câncer do intestino, o câncer de pulmão também é muito frequente na nossa população, os tumores do estômago estão muito frequentes na população. Então, todos também com medidas que podem ajudar na prevenção, como a mudança dos hábitos alimentares, como a prevenção do tabagismo, o controle no uso do álcool. Eu não sei se era esse o nosso escopo, mas acho que é importante, são informações que podem beneficiar não só você, Rodrigo, mas a todos. Temos uma pergunta também do nosso produtor Guilherme Oliveira, à doutora Maria Inês. Doutora, muito bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vem falando dos impactos, né, da pandemia em diversos setores, na educação principalmente, na saúde, na prevenção do câncer, o diagnóstico, exames realizados. Qual o impacto que a pandemia trouxe para essa prevenção? Já há dados sobre isso ou projeção de diagnóstico futuros de câncer por causa da falta dessa prevenção? Oi, Guilherme, muito obrigado mais uma vez. A gente, principalmente no ano de 2020, vimos um impacto muito grande, né? Se a gente lembrar que a gente voltou, né, a saúde basicamente para o tratamento e atendimento de Covid, eu trabalho no setor público e, por exemplo, no hospital onde eu trabalhei, a gente teve uma restrição muito grande de internações e de cirurgias por conta disso. Então, mesmo quem tinha o seu diagnóstico já feito, passou por um prejuízo grande. A própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica se voltou a essa questão, relembrou aos pacientes o benefício de manter o seu tratamento e discutir, né, pausas do tratamento de acordo com o seu risco por conta da pandemia. Então, houve um impacto gigantesco que eu acho que é muito difícil, inclusive, de ser mensurado. Se a gente olhar, então, para a área de rastreamento, provavelmente esse impacto foi maior ainda, né? Se para quem já tinha o diagnóstico houve uma restrição no seu tratamento, para quem já tinha o diagnóstico feito, né? Imagina que para quem não tinha ainda, que ia ser feito um exame de rastreamento, dado que os nossos serviços de saúde foram voltados basicamente para tratamento do Covid. Se a gente olhar dados americanos, e aí a gente tem que levar em conta todas as diferenças entre o nosso sistema público e lá, né, o que eles pensaram é que o que eles observaram é que na segunda metade de 2020, os exames de rastreamento começaram a voltar um pouco mais próximos da sua normalidade, ainda assim com 30%, 40% a menos do que o habitual. Então, sim, eu diria que a gente tem um impacto muito grande no nosso setor, provavelmente muito maior no setor público, né? E certamente o diagnóstico mais tardio, que, né, levaram toda essa dificuldade com a pandemia, tem um impacto nos resultados do tratamento dessas pessoas. Eu vou aproveitar a resposta da senhora, doutora, para falar sobre saúde pública. Hoje, quais que são os desafios da saúde pública quando o assunto é câncer? Olha, a gente tem, certamente, Bruno, uma disparidade muito grande. Eu tenho uma sorte de trabalhar num centro que é muito bem estruturado do SUS, né, que é o ICESP, e que eu acredito, né, que oferece um tratamento muito digno e muito próximo do atual para os pacientes, mas certamente essa não é a realidade de todos os hospitais, de todos os hospitais que oferecem tratamento oncológico. Então,
Talvez o nosso grande desafio seja de manter programas de rastreamento, de orientações da população no nosso setor básico, né, e de um direcionamento para centros que tenham, né, o mesmo perfil de complexidade, que ofereçam tratamento com essa mesma característica para todos os pacientes. 11h22, doutora, você já citou ao longo dessa entrevista o aumento, né, da incidência de câncer entre os mais jovens, e tem alguns dados aqui meio alarmantes da Organização Mundial da Saúde, comparando alguns números de 2012, né, o começo da década passada, com 2020. Aumento de câncer de mama, tireoide, endométrio, próstata, entre pacientes na faixa etária ali, dos 20 aos 49 anos. A gente vive realmente uma epidemia de câncer entre os mais jovens, e por que isso vem acontecendo? Tem a ver também com a utilização dos celulares, enfim, eu queria entender um pouco mais, porque a gente está cada vez mais próximo das máquinas em si, né? E alimentação, alimentação, né? enfim. Cada vez mais ruim quais são também. as explicações? Porque realmente é uma epidemia de câncer entre os mais jovens? Olha, Lucas, certamente a gente encontra, né, casos muito mais frequentes, e essa, como eu disse, é uma tendência que não é só aqui no nosso meio, né, parece ser global. Se discute muito quais os motivos para isso acontecer, e já se pensou muito na parte genética, em predisposição, né, que é algo que automaticamente a gente pensa quando faz o diagnóstico de alguém mais jovem, mas não parece ser o caso. A frequência de pessoas que têm predisposição a câncer, né, por origem genética, ou seja, por aquilo que corre na família, é a mesma que em pessoas, né, numa idade mais tardia. Então, certamente não há uma explicação única, mas os hábitos de vida, a obesidade e aí, consequentemente, a alimentação devem fazer, né, parte dessa explicação. Tem pergunta de ouvinte, mais perguntas chegando aqui pelo 11 99904 8756. Manda pro ar aí, João. Bom dia, Bruna Total e Lucas e doutora. Meu nome é Alexandre, moro na Zona Sul de São Paulo. Olha, aquele falecido Ivan Gessel, que tinha coluna sobre churrascos na Bandeirantes, ele sempre falava uma coisa que ajuda ao câncer de intestino, por exemplo, aquele hábito de brasileiro de jogar água na churrasqueira, levanta aquela cinza, né? E isso fica dentro, né? E, obviamente, também comer muita carne e principalmente carne muito queimada. Isso é verdade? E outra coisa, um vizinho meu morreu, né, devido a ataque no coração, né? Mas ele fazia tratamento do câncer de intestino, usava até bolsa de colostomia. Mas, então, o tratamento para o câncer, mas dizem, né, que prejudicou o coração dele. Isso é verdade? Bom, e aí, vamos doutora? por parte. Primeiro, falando do churrasco, a carne vermelha é um fator de risco para câncer do intestino. Então, a recomendação é que não se faça, né, a alimentação com carne vermelha mais de 2, 3 vezes na semana, e não só a carne vermelha, né, gordura, processados, né, uma dieta pobre em frutas, em verduras, são fatores de risco para o câncer do intestino. E aí, voltando para o que o senhor contou da história do seu vizinho, algumas medicações utilizadas, elas podem predispor, né, o que a gente chama de vasoespasmo, que é uma contração da coronária, e isso pode, né, levar à dor torácica, mas isso é muito raro, muito raro e muito pouco frequente com medicações para o tratamento do câncer no geral e especificamente do câncer do intestino. Então, certamente a gente tem que olhar se seu vizinho tinha fatores de risco, ele já tinha problemas coronarianos, né, que são problemas cardiológicos que podem levar a um infarto, e a partir disso entender o que a gente acredita, né, se ele vinha fazendo tratamento, com o que ele vinha fazendo tratamento, porque na grande maioria das vezes isso está muito mais relacionado ao risco, né, próprio risco cardiológico e doenças cardiológicas prévias. 11 999 048756. Bom dia, Rádio Bandeirantes, a toda a bancada, a doutora Márcia aqui da Zona Sul. A minha pergunta para a doutora é que todo ano eu faço exames de prevenção e a minha gastro solicitou aquele exame de nome Sudan 3. Exame culto nas fezes. Esse é o mais indicado? Obrigado e tenha um bom dia. Bom, vamos lá, Márcio. Existem alguns exames de rastreamento para o câncer do intestino, né? Eu já até mencionei aqui. A colonoscopia é um exame muito complexo, que requer que a pessoa faça um preparo do seu intestino, ou seja, vai ter que tomar um líquido que vai dar muita diarreia, as fezes têm que estar bem líquidas e transparentes, para que então, quando se fizer a colonoscopia, que coloca uma câmera através do ânus para olhar o intestino grosso, o médico possa ver esse intestino com clareza e entender se há alguma
lesão, né, se é alguma lesão tumoral ou se é algum pólipo, que é como se fosse uma pequena verruga do intestino e que isso normalmente é retirado, normalmente é benigno, mas que com o passar dos anos pode evoluir para um câncer no intestino. Dito isso, né, e pela complexidade desse exame, o sangue oculto nas fezes é uma forma de tentar avaliar quem precisa fazer a colonoscopia. Então tá certo, né? É um exame que procura resquícios de sangue nas fezes e quem tem esse exame positivo, né, aí sim deve ser direcionado para a colonoscopia. Esse exame não faz o diagnóstico de câncer do intestino, tá? Dito isso também, acho que vale a pena lembrar que para fazer esse exame precisa de um preparo, né, que você deve ter recebido, e aí sim, com o resultado tem que levar para o médico e ele vai te direcionar ou não para fazer uma colonoscopia. Diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a doutora Maria Inês Bragaroli, está aqui conosco hoje no Manhã Bandeirantes. Nosso assunto é câncer. Doutora, ontem o Canal Livre da Band ouviu um dos maiores oncologistas também do país, fundador do Instituto Vencer o Câncer, Dr. Fernando Maluf, e ele diz que, infelizmente, o câncer se encaminha hoje para ser a doença que mais mata no mundo. E se de um lado a gente fala que há diversos tratamentos, que hoje há uma evolução grande, né, e benéfica para os pacientes nesse sentido, do outro a gente fala que ainda é uma doença que deve matar muito mais gente no futuro. Por quê? Por que se a gente de um lado tem os avanços e de outro o número de mortes crescendo tanto? Olha, eu acho que é verdade isso, né, e claro, o doutor Fernando é uma pessoa extremamente respeitada e que eu já tive o prazer de trabalhar em conjunto com ele, mas a gente tem que lembrar que a gente também tem sido muito efetivo no tratamento de outras doenças também, né, então, por exemplo, as doenças cardiovasculares que figuraram muito tempo como a doença mais frequente, né, no nosso meio, hoje a gente tem diversas formas de prevenção e de tratamento de forma que a expectativa de vida, mesmo com alguém que tem uma doença cardiovascular, é maior. Né? Por exemplo, as doenças infecciosas já foram, no passado, muito frequentes e muito letais. Né? E hoje a gente tem muitas formas de prevenção e de tratamento, como os antibióticos. Então, um motivo pelo qual o câncer deve figurar, né, como uma das doenças mais frequentes no nosso meio é justamente por isso, pela melhora que a gente tem no tratamento de outras condições que eram anteriormente consideradas muito letais. Por exemplo, algumas décadas atrás, né, a gente não tinha tratamentos efetivos para tratar hipertensão, para tratar o diabetes. Então, hoje, com o melhor controle dessas condições, com uma melhor orientação da população quanto à diminuição do uso do cigarro, né, você melhora os seus resultados no tratamento da doença cardiovascular. E, de alguma maneira, apesar de todos, né, os avanços que nós tivemos no tratamento do câncer, ainda é uma doença que, feito o diagnóstico mais tardio, tem o potencial de letalidade alto e, por isso, deve figurar nos próximos anos como uma doença mais frequente e mais letal na população mundial. Mais perguntas de ouvintes chegando no 11 999 048756. Bom dia, doutora. Aqui é Evandro da Praia Grande. Eu tive câncer em 2015, câncer de intestino. Fiz a cirurgia, retirei o tumor, depois fiz quimioterapias e depois de um ano eu fiquei curado. Qual a possibilidade desse câncer voltar? A minha cirurgia foi em 2015. Existe a possibilidade desse câncer retornar? Muito obrigado, agradeço a sua resposta. Oi, tudo bem? Que bom, né, que deu tudo certo, que você tratou. Geralmente, a depender da situação, não é todo mundo que faz a cirurgia para um câncer do intestino que precisa fazer quimioterapia após, em algumas situações específicas. Mas essa quimioterapia que você fez é para aumentar as suas chances de ficar curado de fato. E cada ano que passa, né, as chances dessa doença voltar reduzem. Então, normalmente, o número cabalístico que nós usamos é de 5 anos. A partir de 5 anos após, né, o término do seu tratamento, a gente está autorizado a não fazer exames de acompanhamento, porque a chance da doença voltar é muito, muito pequena. Mas digo-lhe que, de toda maneira, agora, passando um ano, passando esse tempo todo, a chance da doença voltar, né, você já passou de 5 anos, é muito, muito pequena. Matematicamente a gente chama de zero, e é por isso que você pode dizer que está curado, e com essa condição a gente não faz mais tomografias nem exames de sangue de rotina voltados para isso.
De toda maneira, você deve manter, né, um acompanhamento clínico e avaliar a necessidade de fazer as colonoscopias de acordo com os resultados que você já teve das colonoscopias de acompanhamento. 11h32, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Maria Inês Braghiroli, diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E doutora, recentemente, né, ainda mais por causa da pandemia, o assunto vacina vem se tornando cada vez mais frequente e recentemente, né, alguns estudos indicaram que uma vacina contra o câncer estaria próxima. Isso é verdade? Dá pra gente ter certo tipo de esperança com relação a uma vacina contra o câncer, alguns específicos, o câncer de próstata, por exemplo, no pulmão, no ovário, enfim, o que existe de informação concreta sobre vacina e câncer? Olha, Lucas, a vacina, obviamente, está usando o seu sistema imune, né? Então, a gente tenta fortalecer o seu sistema imune, ou ensinar o seu sistema imune ao que ele deve atuar. E essa questão, ela é muito, muito importante e já muito utilizada, né? Quem está envolvido com o tratamento de câncer sabe que a imunoterapia faz parte do tratamento de diversos tumores e, de alguma maneira, se estimula que o seu sistema imune faça, né, essa tarefa de matar as células tumorais. Então, sim, existem muitos estudos com vacinas, de alguma maneira ensinando o nosso sistema imune a como atuar e aonde atuar. Acredito que é algo muito concreto e que no futuro a gente deve, sim, caminhar por esse lado. Hoje ainda não é algo utilizado na rotina, ainda passa por estudos iniciais, mas certamente, e com o passo de evolução que nós acompanhamos, eu acredito que isso deve se tornar, né, parte do nosso arsenal de tratamento, sim. Chegam perguntas e mais perguntas pra gente aqui pelo 11999048756, João. Olá, doutora. Olá a todos da mesa. Bom dia, eu sou André de Atibaia. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Quais são os exames preventivos que a gente pode fazer para tentar identificar algum vestígio de câncer, alguma coisa assim nesse sentido, né? Exames de sangue, enfim, eu queria entender, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Oi, André. Então, essa é uma pergunta que pode ser muito ampla, né? Se nós estamos olhando para pessoas que não têm diagnóstico, ou se nós estamos olhando para pessoas que já tiveram diagnóstico, por exemplo, como nós falamos agora há pouco, e que estão em acompanhamento. Dito isso, a depender de cada tumor, a gente pode ou não ter exames de sangue que possam nos ajudar, né, a detectar se há um retorno da doença ou não. Por exemplo, no câncer de próstata, a gente no exame de sangue pode checar o PSA, isso não é igual para todas as doenças, né? Mas certamente, aí como a gente vem falando de futuro, a gente vai fazer exames de sangue que possam nos ajudar a identificar justamente isso. Por exemplo, para alguém que operou um câncer do intestino, se há ainda alguma célula que ficou no corpo que a gente não consiga ver com nossos exames de imagem, e isso replicado para todas as outras doenças. Então, acredito que sim, isso vai fazer parte do nosso, né, do nosso cotidiano, e provavelmente antes até das vacinas, viu, Lucas? Acredito que nos próximos poucos anos isso deve fazer parte da nossa rotina. 11 999 048756. Bom dia, doutora. Aqui é a Mari de Piraquara, Paraná. A senhora fala da prevenção, de fazer exames, mas como que o povo que usa o SUS, que vai num posto de saúde, chega lá, vai fazer um exame, leva meses e meses para sair um resultado, para conseguir uma consulta com um especialista? O que o governo pode fazer em relação a isso? O que os médicos podem cobrar em relação a isso? Porque às vezes a população vai procurar, mas o retorno é muito demorado. Muito obrigado. Olha, Mari, eu sinto muito, e como ele disse, eu também trabalho no SUS, eu entendo, né, essa dificuldade, e como ele disse, certamente no centro que eu trabalho, talvez isso seja, né, até melhor do que em outros locais. Eu acho que não são só os médicos que devem procurar, né, melhores condições para o serviço de saúde, mas a população como um todo, né, e cobrar de quem tem o papel para que isso seja feito da forma mais prática, efetiva e que possa beneficiar a todos.
Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a doutora Maria Inês Braghiroli. Doutora, obrigada aqui pelo seu tempo, por ter se colocado à disposição para responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Recebemos muitas mensagens, né, João? Uma pena que a gente não tem tanto tempo assim para tirar todas, mas certamente numa outra oportunidade a gente volta a conversar com a senhora. Uma ótima semana. Eu que agradeço, eu fico inteiramente à disposição de vocês e de todos que estão aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Agora é 11h.